Glória a Deus. Vamos para a palavra, né, queridos? Poder da unidade. Diga, um corpo, uma fé e um Senhor. Deus não trata a igreja como a gente tem diversas igrejas locais, né? Mas Deus, Ele olha para toda essa variedade de igrejas e Ele vê o seu corpo. Ele não vê a placa que tem ali fora, Ele não vê o CNPJ, Ele vê um corpo, o corpo do seu Filho, de Cristo. Mas Ele também considera cada igreja. Quando a gente vê, Jesus Ele fala para a igreja local, lá em Apocalipse, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Ele vai falando, Ele não despreza a identidade local. Pelo contrário, quando Jesus Ele vem estabelecer a igreja, Ele preza pela esse governo local. A igreja ela era local, mas apesar dessa visão local, ela é uma igreja global, ela é um corpo. Nós somos, diga, um só corpo. Bilhões de cristãos estão hoje cultuando a Deus em uma infinidade de denominações, mas esse é o corpo de Cristo. É um só corpo, diga, um só corpo. Um corpo. Então por isso que a gente faz aquela autocrítica. Existem igrejas, Paulo, né, mesmo ele diz assim, né, se estão pregando por ganância, por inveja, mas o evangelho está sendo pregado. Isso não é nenhuma novidade, escândalo. Ele diz, é inevitável o escândalo. Ai de quem vem o escândalo. Então eu não posso ficar como aquele que fala mal da igreja. A igreja, autocrítica eu não estou falando, aqui a gente faz autocrítica. E você tem que ter maturidade de analisar a igreja que você congrega. Se lá tem um pastor perfeito, não existe, né? Mas tem um pastor coerente, que tem motivações, que está ali no perfil daquilo que a palavra, dos requisitos bíblicos, né? Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não arrogante, não ganancioso, né? Se tu olha o teu pastor e ele tem aquele perfil, você precisa analisar. Agora, perfeito, irmão, deixa eu te falar uma coisa, só na internet que é perfeito. Tem muita gente hoje que olha para a igreja dos outros e diz, ali é uma igreja. Mas se você for participar dela, você vai ver situações que vão te desagradar. É ou não é? Você olha um pastor de internet e ele é perfeito. Eu sou perfeito aqui, irmão. Quando eu olho, eu saio daqui, eu assisto minha pregação, a Clícia e os meninos ficam mordidos. Mas eu não sei nem o que eu falei, eu só sei que eu falei. Mas quando eu estou assistindo, eu digo, rapaz, esse cara é muito... Tu é doido? Porque o negócio, né? O poder da mídia, do vídeo, ele tem esse impacto. Mas se você for conviver com qualquer ministro, você vai ver que ele é um ser humano. E aí eu toco no ponto, às vezes, eu estou muito objetivo hoje, a minha vida é muito objetiva, então eu tenho muitas tarefas para me fazer. Aí ou a gente fica objetivo ou a gente fica prolixo, né? Eu sou muito objetivo e às vezes eu fico, meu Deus, se eu for conversar com alguém eu já tenho algo pontuado, porque eu tenho que ser claro, objetivo e conciso, resumir a minha vida, porque tem muitas coisas, e às vezes eu fico pensando, será que as pessoas vão me interpretar como alguém insensível, alguém que não conecta, que não tem comunhão? Mas eu acho que não é só a minha vida que é muito demandada. A gente vive numa pós-modernidade que a gente tem que ficar numa vida de uma alta performance. Por causa do consumismo, a gente tem que ter um padrão de vida, né? Que ali nos leva a gente ter que ter alta performance. Ou seja, resultado. A gente tem que ganhar dinheiro, muito dinheiro, porque há algumas décadas atrás sempre existiu essa demanda. Mas não é como a gente vive. Mas, irmãos, eu quero pedir perdão de você, se você acha que, pastor, não me dá a mínima, não olha para mim. Por isso que eu digo, eu até boto no cartaz ali, não sei se ainda tem aí. Você precisa de um conselho, eu estou disponível, amém? Apesar dessa minha vida objetiva ser bem
bem objetivo, bem pontual. Eu estou disponível, eu sou completamente dócil, humano, empático, amém? Eu não vou vir com ignorância, eu não vou vir com algum conceito firmado, eu vou tentar te ajudar, mas infelizmente a vida não deixa eu ficar parado ali olhando, né? E tendo tempo de ir lá, vou tomar um café, vou ficar lá uma manhã. Não me dá essa possibilidade. Estou lutando para chegar nesse nível, irmão, de ter uma vitória financeira, de dar conta de tudo que eu até falei do Ratinho, né, aqui nos cultos atrás. Ele ficou milionário, deu não sei quantos milhões para cada filho, e aí ele atende 2 pessoas por dia na agenda dele, empresarial. E aí ele disse que pode vir o cara, não, é 8 milhões. Para mim um negócio de 8 milhões. E não, amanhã a gente conversa sobre isso, porque agora eu vou cuidar da minha vida e da minha família, daqueles que eu amo. Mas infelizmente, irmãos, essa é a realidade do Ratinho, não é de nenhum de nós aqui, né? Mas nem por isso você pode olhar o teu ministério e você vê que você também não tem tempo. Vocês estão comigo, irmão, nesse raciocínio? E porque eu vivo uma vida de faculdade, de trabalho, eu vou deixar de fazer aquilo que é a coisa mais poderosa, irmãos. Diga, você nasceu. Diga assim, eu nasci para dar prazer a Deus. Deus quis a mim e a você, irmãos. Ele está contente com você. Isso é o ponto de partida. Se a tua identidade está nesse prazer de Deus, de ser filho de Deus, você está em paz. Segundo ponto, que é o que eu vou tratar hoje aqui. Você nasceu para pertencer, não só para fazer. Você nasceu para pertencer à família de Deus, para fazer parte do corpo de Cristo. Ninguém nessa terra nasceu para ser um órfão, um abandonado, sem ter uma família. Embora teu pai e tua mãe pode você não ter tido o desprazer das circunstâncias da vida, você não ter tido relacionamento com teu pai biológico, com a tua mãe biológica, ou por a loucura dessa nossa sociedade, teu pai está muito ausente. Apesar de você ter pai e mãe, eles estão batalhando lá, trabalhando, e você sente que eles nem olham para ti, né? Tem gente nessa realidade. Mas eu quero te dizer, você nasceu para fazer. Pastor, você pode ter até vergonha da tua família, como muitas vezes a gente é filho, na infância, na adolescência, até na juventude, a gente tem muita vergonha da nossa família. É ou não é? A gente tem muita crise, porque a gente vê famílias ali estruturadas, ricas, uma classe social, e a gente, quando é criança, é jovem, adolescente, a gente fica com vergonha, porque a nossa família não tem um poder financeiro, não tem um sobrenome de peso na sociedade. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele tem te dado, você pertence à família de Deus por direito de nascimento, você nasceu de Deus, e por direito de adoção, Ele te deu o nome dEle, você tem o sobrenome de filho de Deus, você tem a família mais gloriosa, que é a família de Deus, amém? E aí você é restaurado na tua identidade, a tua família, o teu sobrenome vai ser como Abraão. Ele disse, Abraão, eu vou engrandecer teu nome, você vai ter honra no teu sobrenome, a tua família vai ser restaurada na dignidade, você vai falar com a boca cheia. Muitas vezes a tua família era família de vexame, de vergonha. Tua família era a família doida, era a família de drogado, era a família de divorciado, era a família de pobre. Mas eu quero te dizer, Deus vai engrandecer o teu nome, a tua família vai ser família de honra, família de resgate, família de redenção, família de cura. A tua maior dor é o teu maior ministério, irmão, não desperdiça. Pastor, eu tenho vergonha da minha vida. Não tenha vergonha da sua vida, não desperdice a tua vida. Até aquilo que deu errado. Eu era um maconheiro, irmão, pode ser vergonhoso, mas eu não me envergonho, porque Deus restaura um maconheiro, faz de um maconheiro que não tinha nem estudo, virar um advogado, um pastor, virar um homem de excelência. Meu pai e minha mãe foram divorciados, nunca tive minha família, era uma família intacta, e vai ser anti-divórcio, amém? Meus filhos vão ter um pai e uma mãe presente, vão ter amor. Eu não sei qual é a tua dor, eu falo da minha. Mas você não pode desperdiçar a tua dor. Pastor, eu era deprimido, pastor, eu era arrogante, eu não sei qual é a tua dor, pastor, eu fui até abusado.
abuso psicológico, abuso físico, abuso de qualquer... Não tenha medo, não tenha vergonha da tua dor. Use a tua dor, porque a tua dor vai ser a cura pessoal, vai ser a cura de muita gente. Não desperdice a tua dor. Ele não fugiu da ignomínia da cruz, ele passou a vergonha da cruz, irmãos. Porque ele olhava para o gozo que estava proposto. Jesus suportou a ignomínia, a vergonha. A cruz era vexame, era vergonha, era loucura, era condenação. Mas a cruz foi pública. Eu não sei qual é a tua vergonha, a minha vergonha, mas a gente foi tirado da vergonha e foi colocado na dupla honra da família de Deus, para dizer para toda pessoa que está envergonhada, que está ferida, que está quebrada, que está presa: você tem um testemunho glorioso, irmão, que precisa ser propagado. Um só corpo, diga, um só corpo, uma só fé. Queridos, isso é o ponto de partida do poder da unidade. Hoje, eu já percorri estou 42 anos, vou fazer 43 em março. De 16 para cá eu já percorri algumas igrejas locais. Porém, meu compromisso sempre foi com o corpo. E na igreja local que eu estou, eu nunca pretendo sair, só se o Espírito Santo soprar como já soprou. Amém? Mas meu compromisso, meu tio me ganhou para Jesus. Ele sabe meu nível de compromisso. Alguns irmãos já têm me acompanhado aqui nesse pouquinho de tempo. Ele sabe meu nível de compromisso com essa igreja local. Quem você me tiver acesso das outras igrejas locais que eu participei, eles vão saber. É um corpo, irmão. Eu não preciso... porque ali teve problema. Você nunca vai me ver falando mal da igreja que eu frequentei, que eu congreguei. Nunca. Tem gente que fica falando mal da igreja, cuspindo no prato que comeu. É um só corpo. Está entendendo? Não tem igreja perfeita, porque eu não sou perfeito, você não é perfeito, amém? Mas é um só corpo. Aí tem gente que vai e fala mal da igreja. Irmão, se resolvesse, Jesus mandou ir de falar mal da igreja. Foi isso que Jesus falou? Não foi. Tem gente que está na internet só falando mal da igreja. E tem motivo para falar, não estou dizendo aqui... Mas Jesus não mandou falar mal da igreja, mandou falar, foi dele mesmo, ir de pregar o evangelho, a boa notícia, a salvação, amém? E aí, um só corpo, uma só fé, a gente precisa crer, irmãos, no poder salvador de Jesus. Eu quero falar hoje, por que o poder da unidade? Porque a gente vive em tempos de individualidade. Como eu falei aqui, apesar de até a minha própria vida, o meu estilo de vida parecer que eu sou individualista, muitas vezes, né? Que você é objetivo, você é pontual, parece que você é individual, está pensando só em si. A gente vive nesse contexto de individualismo, de objetivos, mas o individualismo não pode tomar o lugar da comunhão. Você tem que ter comunhão. Comunhão aqui no corpo de Cristo, comunhão no contexto da família que a gente tratou amplamente, né? De como construir uma família que vence conflitos, fortalece laços, está dentro da mesma dinâmica. Tempo de conversa, tempo de diálogo, tempo no seu trabalho, você precisa ter comunhão. Deus nos chama para algo maior. E algo maior, diga, algo maior, só é feito na unidade, no coletivo. No individualismo, são obras pequenas. No individualismo, são obras limitadas. Na unidade, na comunhão, na equipe, são obras grandes. Amém? Ninguém faz nada relevante, nada grande, sozinho. Por isso que é importante a gente considerar a unidade, a comunhão. Não adianta, eu já tentei, irmãos, eu vou fazer sozinho, já tentei. Vou fazer sozinho e vai ser do meu jeito. E E vai ser como eu penso, como eu quero. Não vai. Tem que haver diálogo,
tem que haver maturidade para ver qual é o melhor caminho, o melhor projeto, a melhor proposta. Amém, queridos? Tem que haver entendimento. Então, hoje, nessa ceia da unidade, a gente vai celebrar não apenas o sacrifício de Jesus. Jesus já morreu na cruz, já sacrificou. Mas a gente vai entender que a gente foi chamado para a unidade. Primeiro, ser um com Cristo. Eu tenho que ser um com Cristo, eu tenho que ser um com... Quando você comer do pão, você vai estar no poder da unidade, de você ser um com Jesus. Mas, de também ser um com o corpo de Cristo, com a igreja local. Você está entendendo, irmãos? Se eu sou um com Cristo, eu sou um com a igreja local. Coloca aí Efésios, capítulo 4, a gente vai ver um pouco sobre isso. Efésios capítulo 4, coloca aí na tela. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor. Prisioneiro no Senhor. Olha só, irmãos. Isso aí é muito forte. Eu já falei, mas eu vou reiterar. Paulo, ele foi preso, foi decapitado. Ele sofreu por Cristo. Foi fustigado com vara, foi açoitado, foi chicoteado, foi apedrejado, foi tido como morto, sofreu por amor ao Evangelho, por amor de Jesus. Mas ele diz aí, eu rogo-vos, ele está dizendo, eu peço para vocês, eu estou rogando, eu estou clamando, eu estou pedindo que vocês, pois eu, o prisioneiro no Senhor, eu sou, ele está falando aí, não é do cativeiro, da prisão romana, ou da prisão lá do Sinédrio, ele não está falando lá das penalidades que ele sofreu, dos chicotes, dos apedrejamentos, ele está falando, eu sou prisioneiro no Senhor, eu não tenho como sair, eu sou constrangido, porque o que eu sofro, porque eu como pecador, que ele era um perseguidor, né? Eu não consigo pagar o mal que eu fiz. Mas Jesus, ele não sofreu, ele sofreu injustamente. Ele nunca pecou, ele não sabe o que é pecado, ele não conheceu o pecado. Ele foi tentado em tudo, mas ele era santo. E aí o sacrifício dele diante, eu sou constrangido, não tenho o que eu faça que possa se equiparar com a redenção em Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo aí, ó, eu estou preso no Senhor. Eu não tenho como parar. Ele está como Jeremias. Eu quis calar, mas a tua palavra queimou dentro de mim. Eu não tive como me calar. Então, ele é prisioneiro no Senhor. O ministério, no bom sentido da palavra, a gente fica preso em Cristo Jesus, né? Não precisa estar um pastor ou estar um ministro. Eu te digo isso desde os meus 16 anos, irmãos. Nunca ninguém foi na minha casa. Minto, nunca é uma palavra muito forte, né? Eu tinha problema de ir para escola bíblica dominical de manhã. Outro dia eu encontrei ele está pastoreando uma igreja auxiliar do bispo Francisco ali da Ceia, ali do Japim. O Josenildo, pastor Josenildo. Pensa no cara que não acordava cedo. Aí ele ia de manhã cedo lá, antes de ir para a escola dominical, ele ia bater em casa, bora varão. Aí eu, pelo amor de Deus, lá vem esse. Aí o único cara que foi atrás de mim ali no sentido de me levar para a escola bíblica dominical. Mas eu estou falando amplamente no sentido de ser preso no Senhor. Eu estou no corpo de Cristo, eu vou fazer algo pelo corpo de Cristo. É legal ter alguém acompanhando, é legal, é importante, é salutar, é válido, faz a diferença. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está no corpo de Cristo, se você está um com Cristo, se você está um com a igreja local, você é prisioneiro disso. Prisioneiro de quê? No Senhor. De querer se doar para Deus, amém? De querer servir a Deus de todo o seu coração. E aí Paulo vai dizendo que andeis de modo digno da vossa vocação. Digno da vocação que foste chamado. Sabe, olha aqui para mim. Primeiro ponto aí, irmãos, é andar dignamente, no sentido da vossa vocação. Não existe, ele está falando nem correr. Se eu não consigo andar, como é que eu vou correr?
Mas ele está falando, anda na tua vocação. Se você nasceu de novo, você é prisioneiro em Cristo, você tem um chamado, você tem um propósito, que você nasceu para isso, que é inerente à tua existência. Ou seja, não, você não quis isso, mas esse processo de Deus, esse propósito de Deus quis você, e você nasceu para Deus, amém? E você só vai ser inteiro, completo, se você estiver andando na dignidade da vossa vocação. Não é correndo, é andando no propósito, na vocação, no teu chamado. E aí, querido, que tipo de chamado é esse, pastor? Servir na igreja local, irmãos, e ser um missionário no mundo, aonde você está. Deus quer conquistar e restaurar e transformar as nações, os ministros de mercado. Ele não enviou a igreja para dentro da igreja, ele enviou a igreja para o mercado. Você lê a Bíblia 1 hora, mas você fica 8, 9 horas interagindo no mercado. É lá. E você tem que andar de modo digno da vossa vocação. É o que Paulo está falando. No sentido de quê? De brilhar a luz de Deus no meio das trevas. Onde fala palavrão, tu não fala. Onde tem pilantragem, tu não é pilantra. Amém? E aí ele continua com esse: como, pastor, que eu ando de modo digno? Ele vai dizer aí, versículo 2: com toda a humildade. Isso aí é o caráter da unidade. São as características da unidade. Com mansidão. Todo mundo está com nervo à flor da pele, né? Ontem eu fui cortar o cabelo, e o cara falando que tinha um cara lá que tá meio, deixou de tomar o remédio, e tá agressivo, e tá não sei o que. Eu disse, ele tá doido, ele tá doido. A gente vive num mundo doido. O cara parou de tomar remédio, tá um perigo para a família, que ele tá agressivo. Não pode deixar as crianças. Está num mundo assim, maluco, sem mansidão, num mundo nervoso, num mundo agressivo, violento, é ou não é? A gente vê uma sociedade totalmente violenta. Eu vi ontem um vídeo na internet, ninguém quer nem ver, mas vem na internet, é invocado isso. A mulher com um bebê, um filho dela menor no colo. O companheiro dela sai e volta e assassina ela, não sei quantas facadas. Uma cena assim que eu não queria ver, mas acabou que vi. Mas a mulher indefesa, feminicídio, né? Foi lá e... Cara, eu fiquei mal o dia todinho com esse vídeo. E de Jesus está precisando de levantar uma geração mansa, porque geração de violência, de homicídio, né? De feminicídio. E ele diz com mansidão, com humildade, na verdade, com humildade, irmãos. Mansidão. Não existe unidade sem humildade. Onde há soberba, arrogância, prepotência, não tem como conviver em harmonia, né? Onde tem uma pessoa movida por soberba, por arrogância. Mas onde tem humildade, é o caráter da unidade. Humildade, mansidão, longanimidade. É uma pessoa que longânima, né? Ela alonga, ela não toma decisão precipitada, ela deixa as coisas, ela tem paciência, longanimidade. Aí, meu amigo, vai para o nível, tá aí o texto, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu gosto daquele termo da Bíblia Viva, né? Tratando as pessoas com amor. Aquele ser humano que é difícil, que dá vontade de você dar uns coros nele, que dá vontade de tu xingar ele, tu palavrão maior que tu imagina, mas aí tu vai suportar esse ser humano. Mas como, pastor? Tratando esse indivíduo com amor, sendo amável. É muita onda o reino de Deus, né? É só para quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão. Não tem no natural, é anti. Por isso que o mundo é anticristo, né? Porque o cristão é antimundo. O padrão do mundo, meu amigo, é esse bicho lá perto, dá logo as contas, dá uma bicuda nele, vai-te embora, Satanás, manda embora. Mas aí suportando, né? É fácil suportar as pessoas? Não é, mas é o DNA da unidade. Eu vou te falar, aqui na igreja a gente tem que tratar com amor até os abençoados que faz raiva. É ou não é? Aqui na igreja. Mas não é só aqui não. Na tua família, no teu trabalho, tem que suportar certas criaturas de Deus. E a gente não vai poder tapar o sol com a peneira na igreja, pastor. Tem gente que
Tu vai tratar ela bem, vai tratar ela amável. Mas a tua vontade é dar uns coros nela. É ou não é? A tua vontade é soltar o verbo em cima dela, mas você vai suportar e tratar com amor. Na sua família, da mesma forma, no seu trabalho, idem, do mesmo jeito. Isso é o segredo, irmãos, de unidade. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo tem a sua importância. E todo mundo, se Deus desistisse de mim, tu já imaginou? Eu já não prestei para nada, irmão. Eu não prestava para nada. Eu presto um pouquinho, ainda sou meio... Mas, mesmo eu não prestando para nada, Jesus diz, eu não desisto desse caboclo aqui não. Agora olha para ti, né? Cada um olha para si. Se Deus não desistiu de mim, como que eu vou poder desistir de alguém? Eu não desisto de ninguém, porque eu creio no Evangelho, que é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Podia gritar, irmão, mas a garganta está doendo, não posso nem gritar, mas eu creio, uma só fé, no poder transformador do Evangelho. Eu creio, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E aí, ele vai continuando. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Aí, ele está falando aí que é trabalho. Diga, unidade dá trabalho, se esforça, faz o esforço, faz força, diligente, trabalha, desenvolve uma tarefa. Para quê? Para preservar. Não é para a gente construir unidade, irmãos. A unidade foi construída em Cristo. Quando ele morreu, ele quebrou todo muro da humanidade. Não existe pobre nem rico, não existe escravo nem livre, não existe mais grego nem romano nem judeu, não existe mais nenhuma etnia. Ele já fez, o poder da unidade já foi liberado em Cristo. Ele quebrou toda a separação universal. Mas ele está dizendo, vocês têm que brigar para manter a unidade. Nós nascemos para ser, irmãos, por isso que existe uma divisão, uma ruptura social. A maior estratégia de Satanás é esse nós contra eles, é o pós, o comunismo virou socialismo e trouxe essa tese, vamos dividir para a gente governar. Antes era o proletariado contra os burgueses, né? O empresário e o empregado eram os inimigos. E vamos para a guerra, vamos fazer a revolução, vamos tomar o poder e o Estado que vai gerir tudo. Aí eles viram que não deu certo, agora nós vamos, a guerra cultural. Aí eles foram só patriarcado, vamos destruir a família. O pai é o tirano, ele que é o como é o nome? O opressor. Os filhos são os oprimidos. Aí ele foi evoluindo para dividir, para quebrar a unidade. Ele diz, agora vamos dividir a sociedade racialmente. Eu não estou... Houve a escravidão, existe o racismo estrutural, existe. Até um século atrás, até pouco tempo atrás existia a escravidão, mas não era só de negro. Escravidão de negro é um fenômeno aí, né? A escravidão em nível de ser humano. Era branco nos impérios, nas grandes... Se você for em todo modelo de governo totalitário do passado, existia escravidão, mas não era por cor de pele. Isso foi já bem recente, né? Mas aí ele veio com essa ruptura da raça. É o preto, é o oprimido, e o branco é o opressor. E a minha filha, que nem é branca, ela está sofrendo, que não está na raça, lá fora da cota. Aí agora a cota social, né? O rico e o pobre. Até parece que qual é o critério de pobreza e de riqueza, né? É muito subjetivo. Porque eu não sou rico e na cota da minha filha e de muitas pessoas, não, o colégio é particular, então é rico. E aí fica preterido, a nota boa, mas é preterido para entrar numa bolsa em uma faculdade. E aí é ruptura.
Vocês estão me entendendo, irmãos? Como é toda uma engenharia social, filosófica que vai... E aí vem agora o do sexo, né? Agora a ruptura ali, eles vão... Não, aí os oprimidos são... a ideologia de gênero, são as pessoas... E aí acaba que existe. E aí o cristão, irmão, não tem que entrar em nenhuma contenda dessa. Nós como cristãos não temos que entrar em contenda nenhuma dessa. Nós temos que preservar a unidade, meu amigo. Aqui na igreja não tem rico, não tem pobre, não tem nada. Aqui só tem filho de Deus, amém? E na sociedade a gente não vai ficar brigando por causa de classe A, de classe B, não. A gente vai acolher, a gente vai manter, a gente vai quebrar todo esse muro que é construído. Vocês estão me entendendo, irmãos? A gente não vai entrar nesse amplo debate só para ficar lá numa oposição ou numa situação. Não, a gente vai falar de Jesus, meu irmão. Ele quebrou, não existe grego, não existe judeu, não existe americano, não existe brasileiro, existe você que é um ser humano amado por Deus. Não existe rico nem pobre, se você é rico, você é pobre. Jesus, ele veio para você. Não existe essa questão da ideologia de gênero, isso aí, meu irmão. Jesus não ficou falando de viado, nem disso aí, ele ficou falando, foi, meu irmão, ele tinha... E o amor de Deus transforma qualquer gênero, porque tem o poder de Deus que transforma, não é eu. Ele transforma. Pode qualquer tipo de filosofia, vai brigar aí, mas geneticamente só existe duas espécies, macho e fêmea. Pode ir para a genética, o resto é comportamental e cada um vive do jeito que quiser. Porém, a Bíblia determina alguns princípios que são... A gente vai orar, acolher, a gente vai acolher qualquer gênero e vai pregar o evangelho em amor. E quem vai transformar é Deus. E pode ter certeza, vai vir muita gente, homossexual, tanto gays, lésbicos. Agora inventaram aí um nome que nem eles mais entendem que eles estão, a nomenclatura que eles criam, né? Até eles já estão confusos, mas a intenção é essa, gerar confusão. Mas aí a gente não vai entrar nesse debate, irmão. A gente vai entrar nesse aqui. Irmão, tem que fazer força para quebrar esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu já estou no 3. Coloca aí o 3 só para mim pontuar aqui. Procurem de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês, a unidade. Bota na revista atualizada mesmo, no RA. Que tá, procura de todas as formas, né? Mas ali é no sentido de esforço mesmo, tem que se esforçar, irmão. É muito fácil entrar nessa guerra aí de ideologia, é fácil demais. É ou não é, irmão? Aí você fica com raiva e já era, e tu não consegue mais pregar o evangelho é para ninguém. Que tu vai ficar só na guerra ideológica, é ou não é? Tem gente que não consegue mais falar do amor de Deus para ninguém, porque ele já entrou, já está contaminado pela divisão. A igreja, às vezes, se ela não vigiar, ela fica na guerra ideológica. E Jesus não mandou ninguém ser um ideólogo. A gente mandou a gente pregar o que, irmãos? A boa notícia. O evangelho é a boa notícia, é a boa nova. Jesus, meu irmão, se tu é gay, se tu é hétero, se tu é rico, se tu é pobre, Ele quer salvar você dos seus pecados. O pecado aí é tu e Deus que define. É eu que vou convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é. É o Espírito Santo, pelo poder do evangelho puro pregado. Amém? E aí ele diz aí, esforçando-vos diligentemente por perseverar, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 4. Versículo 4 coloca agora, vamos para frente. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Amém? Vai lá, 5. Coloca o 5. Há um Senhor, uma só fé e um só batismo. Irmãos, agora aí padronizou. Todos nós somos filhos e servos, independente do título que a gente ocupa social. Ele é o Senhor de todos nós. Um Senhor. E a gente está submisso à vontade de Deus. A igreja do Evangelho Vivo tem um Senhor, que é Deus. E Ele tem que ser obedecido. Amém? A tua casa, a tua família tem um Senhor. E tem que ser obedecido. No teu casamento, nos teus filhos. Lá no teu trabalho, vocês não estão servindo aquele gerente, aquele gestor, aquele chefe imediato. Vocês estão servindo ao
Senhor, façam tudo como... Colossenses 3:23, coloca aí para a gente só rememorizar, né? Colossenses 3:23, coloca aí na tela. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo coração. Como para quem, irmãos? Como para o Senhor, o único Senhor. Sabendo, continua. Como para o Senhor, volta lá rapidinho, Sara. E não para homens, embora existe uma hierarquia que a Bíblia diz que todos devem estar sujeitos às autoridades. Não é aquele homem que ele exerce autoridade por ele mesmo, mas é o Senhor que coloca o governador, o prefeito. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve orar por aqueles que estão investidos. Antes de tudo, Paulo fala para Timóteo, rogo que façam oração por aqueles que estão investidos de autoridade, em proeminência, para que vocês tenham vida tranquila e sossegada. Mas a maioria da gente é falar mal do patrão, né? Falar mal do Senhor ali imediato, que prefigura Cristo, que é Cristo que estabelece, irmãos, autoridades. E aí ele diz, não para homens. Meu irmão, se o teu chefe imediato ali, né? Líder, vamos dizer, fica mais bonito, né? Mas chefe parece aqui meio tóxico, né? Mas líder. Se ele for um cara bacana, pô, legal. Mas se ele for um cara até que é um mau líder, não olha para ele não, que senão tu não vai querer fazer mais nada. Tu vai ver frustrado, infeliz, agoniado, angustiado, triste. E infelizmente a nossa vida é feita de processos. Fica debaixo daquela até tu se organizar e mudar de fase. Amém, queridos? Mudar de fase. Tenta dialogar, tenta envolver como dizer assim, uma melhoria nessa relação, né? Tenta desenvolver uma melhoria para tentar manter a unidade. Ou chega um momento que fica insustentável, mas saia, irmão, em qualquer ambiente. Saia em paz. Não vá para o confronto, não brigue, não feche portas. Faça como para o Senhor, não para homem, não é no sentido de agora, meu amigo, eu não trabalho para ti, de ficar, destratando as pessoas e saindo de maneira revoltosa, de maneira rebelde mesmo, de maneira briguenta, sabe? Não precisa ofender ninguém, irmãos. Eu tenho planos pessoais, vou mudar agora a minha trajetória, mas obrigado por tudo, gratidão pelo que a gente desenvolveu aqui. Vou sair daqui, mas a nossa amizade permanece. Se você precisar de mim para algo, nós vamos estar aqui sempre num relacionamento de parceria, de amizade, de companheirismo. Mas eu preciso agora ir por uma outra jornada e é isso que está acontecendo. Mas nossa amizade, não para homem, não é no sentido de eu ficar, agora eu vou sair brigando com todo mundo. Está entendendo, irmão? Aí ele vai dizer, irmão, se você faz para Deus, irmãos, pode ser o líder ruim, mas ele vai ver se esse cara é bom. Ele não vai conseguir te tratar mal por muito tempo, só se ele for mesmo possuído de demônio. Aí o demônio não tem como transformar o demônio e ficar bom, né? Mas se ele for um ser humano, o mínimo humanamente humanizado, o mínimo humano, ele vai mudar o modo de tratar você. Porque você está fazendo para Deus, você está fazendo o seu melhor, você está fazendo bem, você é uma pessoa que está querendo contribuir, amém? E aí ele vai dizer, não como para homens, versículo 24 agora, vamos seguir. 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estás servindo. Um só Senhor, irmãos, agora olha para mim. Não num tom interesseiro, mas num tom que é interessante. Eu tenho isso naturalmente, quando eu estou hoje aqui pregando para vocês, domingo de manhã, que eu vou preparar esse meu serviço, né, para me dar o meu melhor. Pode, muita gente está insatisfeita, pô, esse pastor aí não está bacana, não, tem que melhorar muito, mas Deus é testemunha, e tem pessoas que estão sendo abençoadas e estão se agradando daquilo que a gente está servindo os irmãos, amém? Porém, quando eu estou lá, é desafiador. Mas é essa que eu quero que você leve para o interesse. Do interessante. Eu sei que tudo que eu faço em Deus, eu vou ser recompensado. Tudo.
Não que eu estou buscando a recompensa, mas quando eu estou ali sem, vamos dizer assim, sem aquele ardor, vamos dizer, aquela motivação, aquela inspiração, eu digo não. Por exemplo, vou lá para o terreno dia de domingo, orar lá no nosso terreno dia de domingo de manhã. No caminho já vai me inspirando, por cara, eu estou indo aqui, na verdade eu estou indo para ganhar, eu não estou indo me doar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não é o interesse, mas é interessante você mudar as suas motivações e você entender que aquilo que você, ontem sábado, não, eu poderia estar no shopping, poderia estar num sítio, poderia estar indo para um banho, mas eu estou aqui preocupado com a igreja, vendo o plano, tentando apresentar para os irmãos algo que possa ser, algo que vai facilitar o caminho deles ali, no sentido de eles se desenvolverem no ministério, no propósito de Deus. A pregação ali, toda vez eu tento estar com uma pregação pontuada, né? Mas ali eu estou sabendo, não, Deus está cuidando, Ele está querendo me entregar algo, eu não estou me doando, na verdade eu estou recebendo. E aí quando você vai ministrar, né? Quantos ministros aqui eu sei que você vai falar, pregar, cantar, orar, visitar alguém, sabe? Fazer algo aqui, vir aqui para a igreja, às vezes você está lá na sua casa cansativo, né? Você já tem uma jornada já natural do seu trabalho ali, das suas demandas familiares. Aí você, vou dar uma parada aqui na minha agenda pessoal e vou servir a Deus lá. Parece que está um negócio ali e tal, meio que, bicho, é um esforço que eu vou ter que fazer. Mas no meio daquela jornada que você empreende aquele esforço, você começa a ser inspirado, bicho, Deus quer fazer algo na minha vida. Essa minha linguagem é meio ruim, né? Mas Deus quer fazer algo por mim. Deus vai fazer algo por mim. E assim, eu não fico limitando, Deus vai fazer isso, aquilo, não. Eu fico só aberto para o favor de Deus, amém? Para coisas que eu sabia que para mim ia ser muito difícil. E aí eu sei que eu estou ali servindo ao Senhor, e o Senhor é que vocês estão servindo, e é Ele que vai recompensar vocês. Não é do jeito que eu imagino muitas vezes, não é do jeito que eu quero muitas vezes, mas é do melhor que eu poderia receber. Ele faz sempre melhor, Ele abençoa a gente. Mas meu irmão, tu é doido, meu amigo, eu fico para explodir. Ele vai abençoar, porque é um só Senhor. Não existe aqui nomenclaturas, estratégias, várias frentes de trabalho na igreja, mas é um Senhor. E é um recompensador, e é um galardoador, e é um supridor, sustentador. Ele é o nosso sustentador, amém? E aí, Cristo está servindo, né? Versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisto não há acepção de pessoas. Aí, meu amigo, tira toda aquela nossa que eu já coloquei, né? Eu não tenho que ser injusto. Embora a gente sofra injustiça, eu não tenho que reproduzir injustiça. A unidade, amém? Eu estou em Cristo, então vou reproduzir Cristo, que é justo. Mas eu queria que você orasse, considerasse isso. Você sabe, irmãos, a igreja é como uma orquestra. Vários instrumentos, vários sons, mas que tocam uma harmonia. É ou não é? Nós somos diferentes, nós temos funções diferentes, mas quando a gente junta, vira um conjunto de sons, de habilidades, sai uma harmonia. É ou não é assim? Então você tem que fazer a sua parte no reino de Deus, para o som. Está faltando som aqui, se eu não tiver na unidade no corpo de Cristo. Fica faltando o som fica fora do tom, né? Fora da harmonia. E aí, queridos, nós somos um só corpo, e essa manhã é a manhã da unidade. Você ceiar, você vai confirmar, reafirmar a tua unidade com Cristo e a tua unidade no corpo, de que Ele é o nosso Senhor, e de que você está na mesma fé, uma só fé. Nós só temos uma fé, irmãos, é em Cristo. Ele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Um só Espírito, o mesmo Espírito que atua
na minha vida, atua na tua vida o Espírito Santo de Deus. Nós não temos vários espíritos aqui, espírito de orgulho, espírito de arrogância, né? Espírito de independência, de individualidade, não. Nós temos o espírito de amor, de mansidão, de fé, de humildade.